Sapere-aude, atreva-se a conhecer, ousai saber, tenha coragem de pensar segundo o seu próprio entendimento. Sendo sapere-aude o propósito de que você possa desenvolver a sua capacidade de pensar e a sua capacidade de promover a análise crítica daquilo que está acontecendo, nada mais adequado do que nós realizarmos um café filosófico, tratando na série Mesoparadigmas, começando pelo liberalismo. Nas palavras do nosso preletor, uma reflexão sobre as bases do pensamento liberal, como paradigma de interação do mundo e da sociedade. Noções preliminares sobre os paradigmas do conhecimento e os principais aspectos do pensamento liberal. A visão do liberalismo sob variadas vertentes, como a política, econômica, social, cultural e educacional. O nosso palestrante, numa apertada síntese curricular, podemos destacar como sendo professor associado da Universidade Federal da Grande Dourados, atuando no mestrado e doutorado em educação e em diversos cursos de graduação. Tem graduação em História, bacharelado e licenciatura, em Letras, Português, Inglês e Alemão, aperfeiçoamento em Metodologia da Pesquisa, mestrado em História da Cultura, doutorado em Sociologia Política, pela Unesp, mestrado em História Medieval, pela Universidade do País Basco, na Espanha, doutorado em Educação, pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é graduando em Direito da UFGD e possui experiência docente de mais de 20 anos na educação básica e no ensino superior, além da atuação em gestão acadêmica, tendo sido diretor da Faculdade de Educação da UFGD entre os anos 2007 e 2015. É líder do GPETIC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação. Suas principais áreas de investigação são epistemologia, metodologia científica, história e cultura, sociologia da comunicação, história da educação e tecnologias educacionais. É com muita honra, senhoras e senhores, que eu peço que, com uma salva de palmas, nós possamos saudar o professor doutor Reinaldo dos Santos. Uma boa tarde a todos e todas presentes aqui. Uma saudação àqueles que vão posteriormente assistir ao vídeo. Eu começo agradecendo na pessoa do Wander, colega, professor e ao mesmo tempo aluno, a oportunidade de ser o primeiro a compartilhar, a contribuir com a construção desse espaço que com certeza vai se tornar referência para debates importantes em momento da história, não só do Brasil, mas no mundo, no qual está muito difícil fazer debates. Então, agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar também na pessoa do Wander, outras pessoas que estiveram nos bastidores, estão e vão estar empenhadas em proporcionar esse momento. Eu vou começar fazendo um pedido, é um pedido teórico, mas acho muito importante, no sentido de que a nossa conversa nos próximos minutos, vocês sejam de cabeças abertas, tá? No sentido de que, embora, entre aspas, uma palestra, é uma conversa que vai levar vocês à reflexão sobre o pensamento liberal, sobre o liberalismo. E esse pedido eu faço, me lembro, nos anos 90, quando estudava na Espanha, fui a um café filosófico, algo parecido com esse, mas o café local, ele era fixo, ele era um bar e café ao mesmo tempo, tinha o nome de Casa Blanca. Aí lembrando o filme e a cidade no Marrocos, que durante a Segunda Guerra Mundial foi um espaço de neutralidade, um espaço onde todos podiam conversar, debater, tentar negociar. Então, esse café, o espaço lembrava aquele espaço do filme, e na entrada tinha uma coisa que era bem interessante, e de vez em quando eu cito, que era no sentido que ninguém podia entrar armado. Então, tinha lá uma espécie de escaninho, de armários, como tem no mercado, onde simbolicamente as pessoas se desarmavam e deixavam lá as suas convicções, as suas certezas políticas, filosóficas, religiosas.
Então, é uma alegoria no sentido que lá ninguém poderia entrar armado e o objetivo não era convencer ou ser convencido, ou ser contra ou ser a favor. O objetivo era ouvir, conversar, pensar. Então, é nesse sentido que eu aponto: se alguém entrou armado, por favor, pode ir na entrada lá e deixar as armas teóricas, políticas, filosóficas, porque a ideia aqui é conversar. E, como eu disse, muito importante o momento, em uma época que essa nossa sociedade pautada pelas tecnologias leva a gente a atuar de uma maneira quase binária diante de concepções filosóficas e políticas complexas e profundas. Ou seja, a gente hoje está sendo viciado a não mais entender, a não mais se aprofundar, a não mais refletir. A gente é cobrado, não só nas redes sociais, mas no dia a dia, a ser contra ou a favor, a curtir ou não curtir, a compartilhar ou a não compartilhar. Então, parar uma data como essa para ouvir alguns minutos e pensar e debater é muito importante nessa sociedade no qual a gente não lê mais do que 10, 20 linhas e já marca lá se é contra ou se é a favor, no qual você não entra de cabeça aberta em lugar nenhum, no qual você está sempre armado e desconfiado, no qual tudo que as pessoas dizem na fila do supermercado, no elevador e tal, você está meio desconfiado, pensando que ele é contra, ou ele é a favor, ou ele é do governo, contra o governo, a favor de um, a favor de outro, e a gente não abre mais a cabeça. Então, essa fala inicial é nesse sentido: desarmem-se e abram as cabeças para a gente poder conversar com mais tranquilidade nos próximos minutos. Num segundo momento, aí até para falar um pouco sobre a expressão que aparece na série de mesoparadigmas, o porquê desse mesoparadigmas, aí o Wander acompanhou com a gente um pouco o nosso trabalho. Dentre as minhas várias inserções profissionais como professor da UFGD, eu sou professor num programa de pós-graduação, no qual há 11 anos eu trabalho uma disciplina, um componente curricular, chamado Educação e Paradigmas do Conhecimento, que a gente conhece popularmente como epistemologia. A epistemologia é uma área que estuda o conhecimento, como ele é elaborado, sistematizado, legitimado, difundido, discutido, reelaborado novamente. E eu trabalho essa disciplina há algum tempo, e a gente escolhe. Antes era uma disciplina só, agora são duas, Educação e Paradigmas do Conhecimento 1 e 2, para discutir o que a gente chama de mesoparadigma. Um paradigma do conhecimento, essa é uma expressão cunhada por um filósofo da ciência nos anos 60, chamado Thomas Kuhn. Um paradigma do conhecimento é um conjunto de referenciais pelos quais a sociedade hegemonicamente interage com o conhecimento, com o mundo e com a sociedade. São aqueles referenciais pelos quais essa sociedade lê e interpreta o mundo, atribui sentido, intervém no sentido de modificar ou de conservar. Então, enfim, é essa base de conhecimento que leva as pessoas individual e coletivamente a interagir consigo mesmas, com outras pessoas, com o mundo material, natural, com o mundo, inclusive, espiritual. Esse é um paradigma do conhecimento, uma referência, e ao longo da nossa história, ao longo da história da humanidade, se construíram grandes paradigmas, o que chamamos de macroparadigmas, referenciais para as pessoas interpretarem questões tais como: de onde viemos, ou de onde eu vim, para onde vamos, ou para onde eu vou, quem sou eu, ou quem somos nós, qual o sentido da nossa existência, qual o objetivo da nossa existência, como alcançar esse objetivo. E esses paradigmas procuraram dar subsídios para as sociedades ao longo da história, fazer essas interações. Alguns baseados em elementos mais espirituais, mais religiosos, outros paradigmas mais racionais, mais concretos, mas um paradigma do conhecimento é basicamente esta base que as sociedades utilizam coletivamente
para interagir com o mundo. Quando esse paradigma dialoga com grandes questões, a gente chama de macroparadigmas. Mas há também os mesoparadigmas, que são proposições teóricas que não dão resposta a essas grandes questões fundamentais, as questões fundantes, mas que respondem, mesmo que parcialmente, algumas delas. E o que a gente conhece muitas vezes como ideologia ou paradigma político ou econômico são, na verdade, mesoparadigmas. Eles estão inseridos numa visão mais geral de mundo, mas, ao mesmo tempo, eles dialogam somente com algumas áreas da nossa existência. E o liberalismo a gente chama de mesoparadigma, porque ele é um dos referenciais teóricos que, ao longo da história, dialoga com a nossa existência, com a nossa interação com o mundo em termos econômicos, políticos, sociais, culturais, em termos existenciais até. Então, por isso que a gente chama de mesoparadigmas, e é nesse sentido que a gente vai dialogar nos próximos minutos. Chamo a atenção que aqui a ideia, pelo menos nesse primeiro, é não se constituir em uma palestra, uma discussão teórico-bibliográfica, mas se constituir em um enunciado ensaístico. O ensaio, enquanto figura de produção intelectual, já foi uma produção importante e tem sido revigorado agora. O que diferencia um ensaio de uma produção científica, de uma palestra científica, de um artigo científico, de uma produção intelectual com maior rigor, é que ele se concentra nas ideias fundamentadas, mas ele prioriza a apresentação e discussão das ideias e coloca em um segundo plano a referenciação dessas ideias. Então, quando eu estou dizendo que a nossa conversa vai ter um caráter ensaístico, é no sentido de que a gente vai evitar ficar citando autores e obras. Tá? Eu poderia, com certeza, quando a gente for discutir, apresentar John Locke, Adam Smith, Davi Ricardo e outros expoentes do pensamento liberal. Mas, pelo menos num primeiro momento, talvez nas questões depois, se for necessário, a gente pode desdobrar isso em referenciar em algumas obras, mas num primeiro momento ter esse caráter mais ensaístico, apresentar as principais ideias do pensamento liberal, sem uma preocupação rigorosa em estar fundamentando essas ideias em citações, em livros, em autores. Eu começo apontando agora sobre liberalismo, algumas ideias sobre liberalismo. A gente sempre parte do senso comum ou do senso semicomum, e o senso comum, sobretudo no nosso país de língua portuguesa, quando a gente fala em liberalismo, quando a gente fala que alguém tem um pensamento liberal, a gente associa sempre com o liberalismo econômico e associa com pessoas, vamos assim dizer, com uma vertente conservadora. Tá? Ou seja, o liberalismo no Brasil, o liberal no Brasil, tem essa vertente conservadora. Para os mais antigos aí, vão se lembrar de dois partidos que se autoclassificam como direita, não sou eu quem estou dizendo que são de direita, o antigo PFL, o Partido da Frente Liberal, ou seja, era um partido que se qualificava como de direita e tinha o L de liberal no nome, e o PL, o Partido Liberal, também se anunciava assim. Então, no nosso país, a ideia de liberalismo e de liberal é mais ou menos associado a, vamos dizer, visões de mundo que, como eu disse, não sou eu quem estou dizendo, que se auto-intitulam como de direita, mais conservadoras. Em países de língua inglesa, dentre os quais eu incluo os Estados Unidos, não. O liberal lá é associado mais ao progressista, mais ao de esquerda. Tá? Porque o caráter do liberal lá se associa muito mais às ideias sociais e políticas do que uma perspectiva econômica propriamente dita. No nosso Brasil, o termo liberal se cunhou sobre visões econômicas de liberar a economia e não ter intervenção do Estado, e todas as implicações que se tem políticas nesse sentido. Em outros países, a base do pensamento liberal é muito mais social e política, muito mais pautada em direitos individuais, em direitos civis, em liberdades individuais.
Então eu começo destacando esse primeiro elemento, que há essa diferença do sentido do pensamento liberal. No nosso país, historicamente, ele se configurou como mais conservador. E eu começo apontando essa diferença porque nós vamos trabalhar aqui com as bases do pensamento liberal e vocês vão ver que ele circula entre os movimentos de direita, de esquerda, e não é possível dizer que alguém que é liberal necessariamente é de direita ou de esquerda, porque tem muito mais a ver com liberdades e não intervenção na vida das pessoas da sociedade, do que propriamente dito com uma visão de Estado, de economia, de sistema de produção, embora elas dialoguem entre elas. Bom, falei, quem está ouvindo ou assistindo, bom, mas agora finalmente ele vai ter um ponto de partida. O que é o liberalismo? Tá? Como será que ele conceitua o liberalismo ou tenta fazê-lo? Como eu disse, o nosso país, quando se fala em liberalismo, a gente associa muito a questão econômica. Quando o pessoal estava divulgando, algumas pessoas perguntaram se eu ia falar de liberalismo econômico, se eu ia falar de banco, de papel do Estado, de privatização e por aí vai. Discutir liberalismo inclui isso também, mas muito mais do que isso, em seu cerne, o liberalismo, a ideia de liberalismo, tem a ver com uma valorização das liberdades em função de intervenções de poderes constituídos. Quando se fala em liberalismo, todo mundo pensa no Estado, tá? E pressupõe conceber o liberalismo em relação ao papel que o Estado tem sobre a sociedade. Sim, o liberalismo, enquanto ideal, enquanto a doutrina, ele é base de pensamentos que defendem, que propõem maior liberdade e menor intervenção de poderes constituídos. No momento histórico que a gente vive, a gente entende esses poderes constituídos como o Estado, o poder estatal, o governo e por aí vai. Mas em outros momentos, isso já foi a igreja, em alguns contextos se considera inclusive as corporações. Mas a ideia genérica de liberalismo é exatamente esta, de valorizar a liberdade das pessoas e da relação entre as pessoas e instituições frente a um controle / intervenção / atuação de um poder constituído, o mais conhecido deles, o Estado. Essa é a ideia geral de liberalismo. E diferente do que as pessoas pensam, ela está presente em vários momentos da nossa história. Não só em momentos que propõem um enxugamento do Estado, ou um Estado mínimo, uma diminuição do Estado, mas em diferentes momentos. Começa apontando o seguinte. Por exemplo, o que a gente chama de reforma religiosa, tá, que está completando agora 500 anos exatamente neste ano, ela tem um viés liberal. Ah, mas em que sentido? Ela surge em um contexto em que os poderes constituídos, Estado e Igreja, e não havia muita separação, atribuía uma religião, um sistema de crença e um corpo de pessoas oficialmente encarregadas por mediar esse sistema de crença como oficial e como único. E qualquer outro que divergisse desse sistema oficial e único, ele não só não era oficial, não só não era desejado, mas em vários contextos era crime, punido, obviamente, com as regras penais da época. E a contra-reforma, muito mais do que vir para contrapor esse sistema e colocar outro no lugar, ela vem com uma proposta liberal do ponto de vista religioso. Liberal no sentido de as pessoas poderem se reunir conforme o seu sistema de crenças, conforme a sua vivência de espiritualidade e poder vivenciar em comunidade a sua religião. Então ela vem contrapor todo o poder do Estado e de uma igreja naquele momento junto com o Estado, não para defender que se tolerasse mais uma religião ou ainda que tivesse uma outra religião no lugar como oficial. Não, mas para dizer que religião era algo
liberal, era algo do sujeito, dos indivíduos e das sociedades e não do Estado. Ela vem para defender, e quando eu digo defender, é defender com revolução, é defender com embate, é defender com conflito, é defender com embate em todos os sentidos, quase em guerra, várias guerras religiosas nesse sentido, para estabelecer a liberdade das pessoas de vivenciar a sua religião. Para a gente que vive no século XXI no Brasil, não passa pela nossa cabeça que um Estado, seja alguém que está no governo, possa atribuir uma religião como oficial, obrigar todas a vivenciá-la, todas as pessoas a ter só essa religião, e perseguir as outras como crime, loucura ou doença. Então, parte desse primeiro princípio para dizer que algo que não tem muito a ver com economia, não tem muito a ver com política, não tem muito a ver com o papel do Estado, tem uma raiz, tem uma matriz liberal, que são as liberdades religiosas das pessoas. E nesse mesmo sentido, eu vou falar no segundo momento agora para falar das três vertentes. Tenho que falar da vertente econômica. Ela é a mais conhecida, a mais difundida, a mais debatida e a mais polêmica. Dentre outros aspectos, porque o liberalismo chamado clássico tradicional, ele tem uma suposição, ele tem uma base, ele tem uma proposição de que as relações na sociedade, incluindo a economia, elas funcionam melhor ou funcionariam com mais perfeição se o Estado não fizesse intervenção. Se o Estado não cobrasse muitos impostos justamente para atuar em setores produtivos, se o Estado não tivesse muitas leis, e se o Estado não atuasse diretamente com empresas, como vários países têm e o Brasil já teve, ou ainda na forma de regulação. Então, basicamente, elas defendem, e aí entra aquela expressão de quem já estudou o liberalismo vai se lembrar, que há uma mão invisível que regula o mercado, e se o Estado não intervir, quanto menos ele intervir ou ele não intervir, as coisas se equilibrariam. Tá? Os preços se equilibrariam, haveria concorrência, e o mercado se equilibraria, a concorrência por mão de obra, tal. Então defende o liberalismo econômico que não haja uma intervenção do Estado. Consequentemente, defendendo não havendo uma intervenção, haver uma intervenção mínima do Estado, se discute o papel deste Estado, que, tendo que ser mínimo, esse Estado, então, deveria ser menor, mais enxuto. E mais ainda, esse Estado não deveria atuar em uma série de questões, é o grande debate na nossa sociedade hoje, como questões trabalhistas, questões tributárias, questões educacionais. Então, o liberalismo radical, ou chamado liberalismo clássico, ou ainda liberalismo puro, ele defende como ideal que o Estado não intervenha nas relações entre as pessoas, sobretudo do ponto de vista econômico. Por que esse liberalismo se tornou o mais conhecido, o mais debatido e o mais polêmico? Porque ele, sobretudo no século XX, ele vai ser o centro do debate entre as duas grandes correntes ideológicas do século XX. Uma mais de esquerda, defendendo uma sociedade socialista, comunista, e outra mais de direita, mais liberal, como o próprio nome diz, defendendo uma sociedade de livre iniciativa, para usar a expressão como essas mesmas teorias colocavam. Então, o liberalismo econômico, de um certo ponto de vista, defendia, no tocante a uma economia mais capitalista, que o Estado não deveria intervir em preços, não deveria intervir em legislação trabalhista, não deveria intervir em previdência, porque a intervenção do Estado, dentre outros argumentos, ela tornaria artificial as relações do mercado. Isso sem falar que era o grande argumento dos liberalistas do século XX, chamado de neoliberalista a partir dos anos 70, 80, a questão da corrupção, que além de ser injusto, além de ser antinatural o Estado intervir na economia, para fazer isso ele arrecadava impostos e corrompia a economia, e corrompia esses impostos que ele havia arrecadado, e se tornava injusto com o cidadão, com o empresário, com as pessoas que trabalhavam na economia. E esse mesmo ideário liberalista, no século XX, serviu de base e argumento para enxugar o Estado o máximo possível. E aí eu uso esse elemento aqui para colocar um das primeiras que a gente chama de obstáculo epistemológico ao mesmo paradigma do liberalismo.
Todo mundo tem um pouquinho de liberalista, como vocês vão ver depois, vão encaminhar no final. Se não é econômico, ele é político. Se não é político, ele é social, ele é religioso. Todo mundo tem um pouquinho de liberalista. Mas um dos grandes obstáculos do liberalismo é até que ponto essa não intervenção, até que ponto essa liberdade. E o neoliberalismo, também do ponto de vista econômico, ele vem apontar, e aí vou falar um pouco de história, como historiador que sou também, que a metade do século XX significava, no mundo todo, uma atuação do Estado diretamente na economia. Alguns aqui são historiadores, outros não são historiadores, mas vivenciaram isso, ouviram dos pais. Eu estou falando em um contexto no qual o Estado atuava basicamente em todos os setores da economia, e não só no Brasil, no qual as companhias de trem eram estatais, as companhias aéreas eram estatais, as escolas como um todo, da pré-escola ao ensino superior, em sua maioria eram públicas. Eu estou falando em estradas estatais, estou falando em fábricas estatais, eu estou falando em contexto de Brasil, de a União, o Estado, ser proprietário e operar hotéis. Hotéis. Aliás, alguns ainda são de propriedade. Mas ser proprietário de hotel, ser proprietário de escola, de hospitais e por aí vai. De companhias telefônicas, telefone, correios, tal, tudo era basicamente o Estado atuando diretamente por meio de empresas estatais ou serviços públicos. E aí se começa um debate, para alguns um debate justo, argumentando que o Estado não era eficiente para administrar toda essa máquina, tá? Sobretudo pela ineficiência, ou seja, pela incapacidade e corrupção. E outros vão dizer que esse debate surgiu porque setores privados queriam explorar esses serviços e ter altos lucros prestando um serviço de péssima categoria. Aí há argumentos para os dois lados. Mas essa proposição de enxugar o Estado, que o Estado privatizasse petrolíferas, empresas de transporte, ferrovia, mineração, como aconteceu no Brasil e em vários países do mundo, se baseava em argumentos liberais, que não era justo o Estado atuar diretamente na economia, e mais ainda, o Estado deixando de atuar em alguns setores, ele poderia se concentrar em outros setores, que, pelo menos para aqueles que defendia, seria a prioridade do Estado. Mas nunca houve um consenso entre até que ponto o Estado deveria atuar, até que ponto ele não deveria atuar. E há diferentes modelos no mundo. Alguns que o Estado continua atuando, outros que o Estado é praticamente ausente, tá? Inclusive em questões que para a gente nesse primeiro momento são impensáveis, como saúde, educação, segurança e até defesa. Até a chamada defesa, você trabalha com empresas privadas. Outros defendendo uma solução intermediária que o Estado fique com questões tributárias, de justiça e de segurança pública, pelo menos. Mas esse pensamento, só para a gente passar para um outro, esse pensamento liberal que foi muito utilizado para justificar o enxugamento do Estado, a privatização e a liberdade das grandes corporações, foi associado à direita e levou muitas pessoas a serem contra o liberalismo por si só, contra qualquer forma de liberalismo. Em contrapartida, aí para dizer por que o liberalismo econômico ficou no centro dos debates, também o século XX significou, durante muito tempo, uma força muito grande de uma outra proposta de mundo, uma outra perspectiva do mundo chamada de socialismo-comunismo. E a base dessa proposta de mundo era justamente o contrário. Era o Estado atuando em tudo, porque o Estado representava a coletividade, o Estado não visaria o lucro, o Estado controlaria o sistema para que ele, vamos assim dizer, fosse justo na contribuição das pessoas com o seu trabalho e também fosse justo na distribuição do resultado da produção. Então o liberalismo se tornou o centro do debate do século XX, e quem viveu no século XX sabe que o século XX, pelo menos até os anos 70, 80 e 90, era dividido, a chamada Guerra Fria, um mundo dividido, era nesse sentido.
era de um lado ou de outro, mas um dos lados era totalmente antiliberalista, defendendo o Estado o mais forte possível. Então, de um lado, uma defesa de um Estado mínimo, de outro lado, uma defesa de um Estado, como aconteceu em algumas realidades, foi chamado de totalitarismo, um Estado total, cuidando de tudo, mesmo das coisas privadas. Saindo um pouco agora da questão do enfoque econômico, falar um pouco do enfoque político, o tal do liberalismo político. O liberalismo político, ele tem como base uma intervenção mínima ou a não intervenção, o não controle do Estado na vida das pessoas, na vida social das pessoas. O Estado não ter que regular, não ter que cuidar, não ter que fiscalizar religião das pessoas, ideias políticas das pessoas, relações afetivas das pessoas, relações sexuais das pessoas e por aí vai. Então, muito mais uma proposição de Estado também mínimo nesse sentido, para que as pessoas pudessem decidir e vivenciar as suas escolhas. Eu estou falando, por exemplo, assim, mas eu sou contra o liberalismo, mas, por exemplo, até 40, 50 anos atrás, em nosso país é só um exemplo, não havia previsão de divórcio. Não havia previsão de divórcio. Estou dizendo, o Estado estava dizendo para você, olha, você tem que viver a sua vida social, viver a sua família com essa pessoa para sempre. Pô, mas eu não quero, não deu certo, achei que era uma coisa, era outra. Mudei de ideia, mudei de perspectiva de vida, não vai rolar com essa pessoa. Não. O Estado está dizendo que não tem saída para isso. Pô, mas é justo o Estado decidir com quem que eu tenho que conviver, morar, ter filhos, dormir todo dia, tal? Naquele momento, sim. E foram concepções liberais que avançaram nesse sentido de dizer, olha, precisamos avançar no sentido de separação do que é público do que é privado, do que é justo e do que não é justo. Não é justo o Estado controlar e determinar com quem. Não que o Estado escolhesse a pessoa, mas uma vez você tenha escolhido, ele dizia que não poderia haver divórcio. Esse mesmo Estado, até pouco tempo atrás, criminalizava o adultério. Tá? Criminalizava o adultério. Criminalizava uma série de questões que eram questões de costume, que hoje a gente diz basicamente o seguinte, cada um cuida da sua vida. Depois que o sujeito entrou na casa dele e fechou a porta, tal, não interessa a outras pessoas e não interessa ao Estado saber o que ele come, como ele dorme, com quem ele vive, o que ele bebe, o que ele faz. Porque se isso não coloca em risco, isso não prejudica o coletivo, é considerado uma questão de liberdade individual. E esse liberalismo político é toda uma corrente que defende que o Estado, por meio dos seus representantes, ao elaborar e aplicar as leis, ele não deve intervir na liberdade das pessoas. Não deve, aquilo que é individual não deve intervir. Inclusive na liberdade de expressão, de pensamento, de convivência e outros aspectos. Ele é muito forte esse liberalismo nos Estados Unidos, mas tem se disseminado no mundo como um todo. As pessoas, até por questões de corrupção, por outras questões, cada vez menos confiam no Estado e cada vez mais reivindicam para si fazer escolhas. Eu vou dar um exemplo concreto que agora veio à tona com uma questão muito complicada. Mas eu sou cinéfilo, gosto muito de cinema. A minha vida toda, o que eu não passei na academia, que eu não passei estudando, eu passei em cinemas. E as pessoas vão se lembrar, nos anos 80, anos 90, existiu o chamado sistema de censura. O Ministério da Justiça tinha um departamento de censura e existia o cargo oficial de censor. Tinha concurso para censor. Eram pessoas que prestavam um concurso e demonstravam nesse concurso que elas tinham uma capacidade de analisar elementos da cultura e determinar para quem que aquilo era bom e se era bom. Então, todos os espetáculos, todas as estações culturais, incluindo teatro, cinema e televisão, os mais antigos aí vão lembrar que na televisão, antes de começar uma novela, tinha que ser exibida um termo de aprovação do departamento de censura. Era um documento parecido com certidão de casamento. Então, era naquele documento amarelinho, com a bandeira, o brasão da República, dizendo lá o certificado que aquele programa poderia ser exibido para a idade de tantos.
Então era 10, 12, 14, 16, 18 e 21 anos. Na época tinha 21 anos. Coisa só para 21 anos. E aí se pergunta, pô, mas que capacidade que o Estado tem para fazer isso? E esse debate evoluiu recentemente, para usar o exemplo do cinema, no qual se definiu que os pais teriam liberdade de escolher aquilo que os filhos iriam assistir. Então a legislação já havia mudado há algum tempo, tá, mas só foi consolidada há 5 anos atrás, e ela estabelecia que, havendo uma diferença de 2 anos não é mais censura, é classificação etária. Tá? Então não é que você não pode entrar, é que tem, vamos dizer, um departamento do Estado que analisa previamente esse conteúdo sociocultural e faz uma recomendação, uma classificação. Então vocês veem que isso ainda aparece ainda, quem assiste TV ainda aparece, mas não aparece lá o brasão da República, aparece como recomendado para pessoas com mais de 14, com mais de 16 e por aí vai. Então isso representa um avanço que as pessoas reconheceram que, primeiro, as pessoas erram. Isso é um problema, as pessoas erram. Mas mesmo as pessoas errando, elas têm melhor liberdade de escolher o que os filhos podem assistir na TV e no cinema. Isso é liberalismo político, que não sejam feitas leis que interfiram na liberdade das pessoas e da sociedade. Caminhando agora para a terceira forma de liberalismo, para depois falar um pouco dos problemas do liberalismo social ou cultural. Esse não passa um pouco pelo Estado, pelo menos não passa diretamente, mas ele passa pelas relações entre a sociedade, entre as pessoas, entre até que ponto as pessoas têm liberdade ou não de vivenciar a sua vida como elas bem decidirem. E, por exemplo, quando a gente fala que alguém é liberal do ponto de vista sexual, as pessoas já logo imaginam que esse liberal pode tudo e por aí vai. Porque é associada a uma ideia de que se pode tudo. E a sociedade, embora tolere de uma certa medida, ela condena por outros. Eu uso isso como exemplo, quando eu comecei a falar aqui para as pessoas entrarem desarmadas, podendo ouvir e falar o que bem entenderem, é no sentido de que hoje esse liberalismo existe, mas ele é relativo. Experimenta alguém aqui fazer uma postagem nas suas redes sociais de algo mais radical. Algo que fuja de uma média, a uma média hegemônica do que é aceitável e do que não é aceitável. Tá? Não estou dizendo você praticar. Praticar, difundir ódio, preconceito e por aí vai é crime. Mas você exprimir a sua opinião sobre um assunto que fuja um pouco da média. Você é linchado publicamente. É linchado. Então, assim, esse liberalismo social, no sentido da sociedade se organizar e garantir liberdade, inclusive de pensamento das pessoas, ele é bem relativo. Por exemplo, todos nós sabemos hoje que, na iniciativa privada, os processos de recrutamento hoje de seleção para o emprego, na iniciativa privada, passam por quase todos os departamentos de recursos humanos, vão lá no seu Facebook, nas suas redes sociais antes de contratar. Dá uma olhada naquilo. E aí, você tem que soar como uma pessoa morna. Hoje a sociedade se organiza, porque o que a gente tem? Para poder viver em sociedade, você tem que ter garantia material. Você tem que trabalhar. Tem que ter um emprego. E se para ter um emprego, não vão lhe dizer isso, mas na hora que você vai numa empresa, apresenta o seu currículo, eles estão analisando, então uma das primeiras coisas que eles fazem é ir nas suas redes sociais. E aí você não pode exprimir totalmente a sua religião, não pode exprimir totalmente as suas ideias políticas, as suas ideias sociais, e por aí vai. Infelizmente, hoje tem assessoria que ajuda a preparar o seu Facebook para arrumar emprego. Tem todo um jeitinho daquilo que a sociedade espera que você tenha. Então tem lá, não apareça com foto bebendo ou fumando de jeito nenhum. Apague todas. Pô, mas eu vivo numa sociedade liberal onde eu posso beber, não é crime beber, não é crime fumar, mas tire. Qualquer coisa mais polêmica em termos de opinião e tal, também tire de lá. A favor ou contra o governo, seja lá qual for o governo, não vai também postar a sua camiseta lá com o fora ou com o fica, seja lá quem for. Então tem toda uma assessoria que diz, você deve colocar fotos de você passeando no parque, com cachorro, com animal de estimação é regra. Todos, se você não tem, eles mandam você arrumar. Com animal de estimação, parecer que você é uma pessoa sensível e tal, porque de cachorro todo mundo gosta. Você aparece do lado do vereador que foi pego fazendo não sei o quê, ou do lado do outro que foi pegando operação não sei o que, você está lascado. Agora cachorro não faz essas cachorradas. Então com animalzinho de estimação,
cores sóbrias e tal, um trabalho voluntário. Então perceba como que a nossa sociedade não é tão liberal do ponto de vista social. Sempre que se fala em liberalismo, a gente pensa na intervenção do Estado. Não, a intervenção da própria sociedade. A própria sociedade observa, fiscaliza e cobra um certo padrão, ou seja, ela não lhe dá aquela liberdade que a gente cobra do Estado. Você tem toda a liberdade de fumar, beber, sair com quem você quiser e por aí vai e tal, entre aspas, mas você deve esconder isso porque a sociedade que se diz liberal, que se diz avançada, ela é conservadora. Ela é conservadora porque ela não quer polêmica. Se diz liberal, mas é conservadora porque não quer polêmica. Depois dessa breve introdução entre as três principais vertentes do liberalismo, eu quero agora, nessa parte final, avançar para o que a gente chama de obstáculo epistemológico. E apontar que todos nós temos um pouquinho de liberalismo. Eu posso dizer assim, olha, eu sou contra a privatização de empresas, valorizo o serviço público e tal, e ninguém vai me dizer que é porque eu sou servidor público, mas é porque eu acho que o serviço público é importante, sempre defendi isso antes, tenho as minhas ideias e por aí vai e tal, mas sou liberal, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de fazer isso. Mas qual a contradição? Você é liberal do ponto de vista social e político, mas é antiliberal do ponto de vista econômico, e você defende que as escolas têm que ser públicas, os hospitais têm que ter públicos, as estradas têm que ser públicas? Sim. Me usei como exemplo porque não dá para cobrar uma coerência total das pessoas, das instituições. É possível numa sociedade democrática ser liberal em um sentido e não ser liberal em outro sentido. É possível isso. Mas a gente tende a cobrar das pessoas que, se forem liberais, tem que ser em todos os sentidos, no econômico, no político e no social. E apresento alguns obstáculos para a gente pensar esse liberalismo aí do ponto de vista teórico, que são basicamente três deles. Um eu já falei, é em que medida ser liberal. Desde medidas que algumas proposições de liberalismo zero, o Estado controlando tudo, mas tudo que vocês possam imaginar, e a experiência dos anos 70 aponta que o Estado controlava tudo. Monitorava ligação telefônica, abria correspondência, controlava escola, tal, tudo que você possa imaginar era controlado. Isso sem a tecnologia. Com a tecnologia de hoje, então, se alguém achar que o melhor para a sociedade seria o Estado controlar tudo, seria possível. Aliás, tem gente com teoria da conspiração que diz que ele controla. Escondido, mas controla. Ou na outra ponta, um Estado totalmente ausente. Há correntes mais radicais que defendem um Estado menos do que o mínimo. No geral, mesmo os mais radicais defendem que elementos como justiça, segurança, questão tributária e relações internacionais, e obviamente a defesa, esses elementos deveriam ficar com o Estado. Quem defende o Estado mínimo defende esses, pelo menos, como continuar com o Estado. Há outros que não. Há outros que defendem que é possível contratar para a defesa, que é possível contratar para a questão tributária, que é possível o Estado atuar só como regulador. E no meio aí, N versões. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, todos têm um pouco de liberais nos seus discursos. E é difícil você qualificar até que ponto do papel do Estado é liberalismo, até que ponto não é liberalismo. É muito difícil. Tem inclusive governos no Brasil, na América Latina e tal, que se auto-intitulam de esquerda e que realizam privatizações. Privatizaram empresas. Pô, mas não tem uma contradição? Então, esse ponto é um dos obstáculos epistemológicos. Se você pensa se possível o liberalismo, até que ponto é liberalismo ou não? Então não há uma definição de até que ponto seria liberalismo ou não. Um segundo, esse eu vou me deter alguns minutinhos, e é bem interessante, é o chamado ponto de partida. E aí existe nas ciências sociais uma, vamos dizer, uma alegoria que diz o seguinte: o que você acharia de você ser convidado para um almoço e chegar só no finalzinho, na hora da sobremesa, e você chega lá, você e mais 2 pessoas, tinham outras 10 que já tinham comido a entrada, a salada, o prato principal e por aí vai, e alguém fala assim, olha, para ser justo, vamos dividir a conta de forma igual.
Pô, mas eu cheguei agora, só tomei o cafezinho. Então, esse ditado é para explicar que, embora o liberalismo tenha pontos interessantes, é difícil de fixar o ponto de partida. As teorias liberais hoje apontam, no Brasil, para ser bem específico no Brasil, que é equivocado o Estado arrecadar tantos impostos para garantir os investimentos sociais, que é equivocado o Estado oferecer educação não paga diretamente, porque os impostos pagam essa educação para parte da sociedade e outra não. Eu estou falando de ensino superior, sobretudo, aí, que há um grande debate nesse momento, de cobrança ou não do ensino superior público no Brasil. Eu estou falando de questões de saúde, estou falando dessas questões para dizer que qual é a base do liberalismo? O Estado não deve intervir e as pessoas devem ser responsáveis pela sua vida, por si só. Porque a base desse pensamento estabelece que as pessoas, a diferença das pessoas, inclusive o título, foi que não ia citar muitas obras, mas é um título de uma das obras do liberalismo, chamado Riqueza das Nações, ou de onde advém a riqueza, que isso advém das oportunidades. A base do liberalismo é que o Estado não tem que pagar a bolsa para ninguém, não tem que fazer assistência para ninguém, não tem que ter cota para ninguém, porque as pessoas devem, por seu livre esforço e aproveitando as oportunidades, prover a sua vivência. Se ele não conseguiu, ou porque ele é azarado e não teve oportunidade, então não é responsabilidade do Estado, ou porque ele não soube aproveitar as oportunidades. Seria uma teoria interessante até, bem interessante. A grande dificuldade dessa teoria, e isso é discutido mundialmente, é que as pessoas propõem isso para o Estado, depois que o Estado arrecadou impostos por décadas, constituiu empresas e vendeu essas empresas para a iniciativa privada. Depois que o Estado estabeleceu políticas de terra, na qual, originalmente, essas terras não foram adquiridas, mas foram distribuídas para o Estado, e parte da população ficou com terra e outra parte ficou sem. Depois que o Estado garantiu educação de qualidade para uma parte da sociedade e a outra sem, então não dá sem esse ponto de partida para chegar e dizer, a partir de agora, todo mundo igual. Não. Esse é um obstáculo do liberalismo. Ele parece interessante a relação de igualdade entre as pessoas, mas passa pela dificuldade do ponto de partida. Não dá para propor a gente rachar a conta agora, depois que muita gente comeu e engordou, e não dá para rachar a conta igual com todos. O terceiro e último que eu aponto, e talvez dialogue com esses dois anteriores, e é um pouco a minha área de atuação e pesquisa, é a questão da educação. A base do liberalismo, aí mesmo aqueles que leram sobre liberalismo no ensino médio, já ouviu falar da tal da alegoria do liberalismo, que o mundo se realiza, assim como tem a alegoria da mão invisível, tem a do cavalo selado que passa diante das pessoas. Isso é citado nas famosas obras do liberalismo, que a oportunidade é um cavalo selado que passa diante das pessoas. E quem aproveita a oportunidade e sobe no cavalo, vai longe. Quem não aproveita, o cavalo passa, ou é atropelado pelo cavalo, ou sobe no cavalo, cai e quebra o pescoço, ou não consegue controlar o cavalo. É uma alegoria interessante, mas é muito complicado você falar nessa de oportunidade quando o cavalo passa diante de uma pessoa que, com dinheiro do Estado, aprendeu a cavalgar, pular, equitar, domar cavalo, e passa diante de uma outra pessoa que nunca teve essa oportunidade. Então, a educação é o elemento chave para se pensar o liberalismo em alguns sentidos. Um deles, quando falamos em liberalismo social, essa educação deve promover o respeito à liberdade das pessoas. Deve divulgar na sociedade, o que a gente tem chamado muito hoje, de tolerância e rompimento com o ódio. Deve dizer para as pessoas, educar as pessoas, para elas aprenderem a respeitar as outras pessoas, que se alguém quer pintar o cabelo de verde, não prejudique em nada as outras pessoas. Ele deve tolerar isso. Se alguém quer ter a religião X, Y ou Z, e aí tem corrupção, tem pedofilia, o outro arrecada o dinheiro e tem jatinho e por aí vai, é decisão das pessoas. Aprender a decidir, a respeitar essa decisão das pessoas. E essa educação deve, sobretudo, preparar as pessoas para aproveitar as oportunidades. E aí, já caminhando um pouco para a parte final, e aí dar opinião, é importante se posicionar.
tá? Não convencer que estou certo ou errado, mas se posicionar. Algumas teorias liberalistas, e a mais recente dela tem a ver com a área que eu atuo, está sendo colocado nesse momento a possibilidade de cobrança em universidades públicas, leva a alguns debates que passam pela educação. O primeiro deles é o seguinte: vai cobrar? Vai diminuir os impostos? Isso vale para plano de saúde, isso vale para a seguridade social, isso vale para a educação. Então, é o primeiro debate: vai diminuir os impostos? Porque hoje o que se arrecada hoje para manter essa máquina, e aí se fala em cobrança, mas sem pensar na outra ponta. Vai continuar se arrecadando os mesmos impostos e vai começar a cobrar mais do cidadão, 2 vezes, porque todos nós pagamos por esses serviços básicos. A outra questão é: seria justo em relação às pessoas que não foram preparadas para ter acesso a essa educação? Então, assim, o liberalismo só daria certo, só faz sentido discutir o liberalismo diante de uma educação que prepara o indivíduo para se responsabilizar, que prepara o indivíduo para aproveitar as oportunidades, que prepara o indivíduo para competir no mercado. E isso leva a uma outra questão. Será que é papel do Estado dar essa educação? Alguns defendem que sim, que só o Estado poderia fazer isso. Outros não. Para fechar, gente, eu fecho com um exemplo. Nós temos hoje aí um grande debate sobre questões previdenciárias. Está todo mundo aí na discussão, reforma da Previdência ou não, e por aí vai, não vai. Passou no Estado aqui essa semana a reforma da Previdência Estadual. Estava marcado para terça-feira próxima agora da Previdência, o Sistema Nacional de Previdência, foi adiado. E eu sempre dou um exemplo que, em alguns países que são liberais de verdade, isso não existe. Vocês devem ter visto em filmes americanos o jeito que fala da fundo de pensão. Não que esteja defendendo, mas lá o sujeito contribui, ele, a empresa, para um fundo. E quando ele atinge uma certa idade, cabe a ele escolher essa idade, quando ele acha que está bom e tal, ele vive com aquele fundo. E aí, se ele gastou todo o dinheiro, não contribuiu para o fundo tal, preferiu gastar com outras coisas, a sociedade, como é liberal, ela não se incomoda com essas situações. Ah, o sujeito está com 60 anos, não tem previdência tal, é um problema dele. Porque no ponto de partida, ele foi inserido num sistema no qual ele sabia que ele tinha que guardar recursos para isso. Ele tinha que contribuir com o fundo de pensão. O mesmo vale para a educação. Universidades são todas pagas, até as públicas. Devem ter visto também aí nos seriados, o sujeito, qualquer dinheirinho que sobra é para a faculdade das crianças. Porque um curso universitário custa algo em torno de 100, 150 mil dólares, um curso de qualidade. O sujeito gasta a vida toda para isso. Se ele não consegue ir, também tem essa visão. Saúde, todo mundo ouviu falar o grande debate em torno do Obamacare. Sistema de saúde público como no Brasil, como o SUS, você bate na porta e você não precisa provar nada, poucos países ainda têm. Poucos ainda têm. Acho que o Brasil precisa ter ainda porque não está preparado. Mas lá, você deve também ter visto nos filmes, o sujeito quebra a perna, torce a unha, assim que ele chega no hospital, a primeira coisa que eles perguntam para ele é: você tem seguro saúde? E se ele não tem seguro saúde, eles fecham a porta na cara dele. Ele morre literalmente na sarjeta, tá? E ninguém se incomoda com isso, porque é uma sociedade fundantemente liberal, já no ponto de partida. Então, a gente tem que pensar nessas consequências quando a gente defende algumas questões liberais. Para finalizar, como eu disse, a questão de posição, eu acho que, até mais do que o debate sobre privatizações no Brasil, sobre previdência, sobre serviço público, sobre educação pública paga ou não, o Brasil ainda vai décadas num debate que é mais importante, que é um debate educacional. É um sistema de educação para quem propõe um país liberal, e não estou dizendo que concordo ou proponho, mas estou respeitando quem propõe. Então, quem propõe e que acha que o Brasil poderia caminhar no sentido de liberalismo, antes de qualquer coisa, antes de leis, antes de outros elementos, precisaria pensar num sistema de educação que prepara as pessoas para isso. E que resolva o problema do ponto de partida. Porque, com certeza, o sujeito que estuda numa escola pública, de periferia, no noturno,
não consegue concorrer com um sujeito que estuda numa escola, para que eu diga para vocês, nas grandes capitais tem escolas bilíngues, de período integral, de mensalidade de 12, 13 mil reais. Com salas, não com 40, 50 alunos, mas com 5, 6. Então, o sistema é injusto. Sem resolver isso, não teria como. Bom, era o tempo mais ou menos estabelecido para essa conversa inicial. O pessoal vai conduzir. Agora a gente poderá conversar e, como eu disse, estou encerrando a fala inicial agora, mas colocando aquilo que eu disse no momento. Ninguém é armado de ideias, ninguém é armado de certezas, ninguém é armado de opiniões absolutas. Todos armados, então, na sequência, gostaria de continuar dialogando. Sinto-se à vontade para falar, perguntar, opinar, porque aqui não tem ninguém armado. Inclusive eu costumo brincar que tenho minhas opiniões políticas, tenho a minha atuação, inclusive, partidária, mas estou muito tranquilidade na minha atuação intelectual na universidade, que eu costumo dizer, eu deixo todas essas armas da porta da universidade para fora. Quando eu entro lá dentro, tal, eu estou de cabeça aberta para ouvir e para defender. Então, com todos desarmados, eu agradeço a atenção de vocês por esses momentos e me coloco à disposição, depois do intervalo, para a gente poder dialogar. Antes de terminar, me diz se você gostou desse vídeo. E se gostou, entra na nossa página no Facebook e curte Saperial de Professor Wander Medeiros. E no YouTube, se inscreve no nosso canal, Saperial de Professor Wander Medeiros. Até a próxima!